Exigente é um programa de proteção social que apoia e facilita as mudanças comportamentais na família e na sociedade, visando a prevenção e a qualidade de vida. Trata-se de uma referência segura para as pessoas que buscam melhorar os relacionamentos familiares e sociais. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, recebemos a vice-presidente do Amor Exigente em Araçatuba, a professora Adalberta de Holanda Cavalcante Fortes Martins, a quem desde já eu agradeço pela presença. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Professora, quando, como e por que surgiu o Amor Exigente aqui em nosso município? Surgiu exatamente há 20 anos. Foi a terceira cidade do Brasil a ser instalado este programa. Foi trazido pela primeira presidente Rosário Pérez, né, que sentiu a necessidade porque ela estava percebendo entre os seus amigos e na própria sociedade já o uso e o abuso das drogas ilícitas, lícitas e ilícitas. E como a senhora começou a fazer parte desse programa? Infelizmente, eu comecei a fazer parte desse programa após a perda de um filho. Eu perdi meu filho aos 20 anos de idade, numa trajetória de 5 anos de uso de maconha. A maconha, quando a gente ainda percebe que muitas pessoas consideram inofensiva, é apenas uma erva, e a verdade não é esta. Hoje, pelas pesquisas que são feitas, a maconha é tão viciante quanto a cocaína. E desde a criação da entidade, nesses 20 anos, como vem se mantendo o Amor Exigente? O Amor Exigente é uma associação que é mantida por voluntários, não tem fins lucrativos nenhum. E como é que nós estamos mantendo aquilo? Temos agora um programa socioambiental, chamado Projeto Jogar Limpo, em que nós recolhemos o óleo usado de bares, restaurantes, escolas e residências, né? E temos uma indústria Almad que se tornou também parceira do Amor Exigente, compra o óleo e com esse dinheiro nós vamos nos mantendo. Também, graças a Deus, agora o Condica tem repassado, né, verbas para nós, que é a sexta parte da renda, né, do imposto de renda, que é dado para esse movimento. E também alguns jantares, né, e pessoas também que às vezes até nos telefonam pedindo a nossa conta e depositam algum dinheiro. Esse projeto Jogar Limpo tem surtido o efeito desejado, professora? Suzy, ainda não. Infelizmente, muitos restaurantes ainda dizem que estão ou vendendo óleo para outra pessoa, mas tudo bem. Eu acho que o que importa é que esse óleo não seja devolvido para a natureza. Mas a gente fazendo uma comparação com Pirajuí, com Jaci, que também estão recolhendo óleo, que são duas cidades muito pequenas em relação a Araçatuba, nós estamos numa média de 3.000 litros por mês. É muito pouco. Eles conseguem 12. A população, o pessoal de casa que está nos ouvindo neste momento, como pode colaborar com o projeto? Basta telefonar para o 3623-6604, que nós temos um carrinho, uma Chevy, que vai imediatamente buscar o óleo. Professor, entrando especificamente agora no assunto drogas, a informação é o principal instrumento de combate à dependência química? Somente a informação,
muita leitura, assistir a palestras, porque a gente sente que a família ainda pensa, na minha casa não. O problema está longe de mim e está muito perto. E muitas vezes somos nós, a família, que trazemos as primeiras drogas para as nossas casas através da droga mais usada de uma forma até cultural, que é o álcool. Os meios de comunicação, então, professora, têm um papel fundamental na medida em que eles divulgam essa informação e pelo alcance que eles possuem hoje. Mas também eles podem ser a pior alternativa na medida em que veiculam, por exemplo, propagandas de bebidas alcoólicas. Com toda certeza, e muitas vezes artistas, cantores de fama, né? Eu penso o seguinte, Suzy, que deveria ter alguma lei, alguma coisa que proibisse até a veiculação de músicas que incentivam o bebê. Bebê é lindo, sabe? Bebê dá aquela sensação de euforia, de felicidade. Vamos beber, cair, levantar. E a nossa juventude, até as nossas crianças, cantam isso, né? E como se este modelo fosse o correto. Essa lei antifumo aprovada recentemente aqui no estado de São Paulo já é um avanço, não? Olha, eu tenho que cumprimentar o governador José Serra. E com toda certeza, não somente a lei antifumo, também a proibição do álcool nas escolas públicas, que eu tenho certeza que esse modelo de, durante as festas juninas, né, servir o quentão, o vinho quente, eu tenho quase que certeza que também outras escolas estaduais, as escolas municipais, as particulares, têm que seguir o modelo. Escola é lugar de educação. Porque hoje, professora, cada vez mais adolescentes, principalmente, buscam refúgio nas drogas? A gente percebe que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não têm modelo. E muitas vezes não tem nem um modelo familiar. O modelo que brilha na sociedade é exatamente o anti-herói. O modelo negativo. E esse modelo é exaltado. Infelizmente é isso que nós estamos vendo. Muitas vezes os pais não estão assumindo o seu verdadeiro papel. Papel de provedor, papel de educador, papel de aquele que transmite segurança, regras, os verdadeiros valores, cristãos principalmente. Então, a criança vai buscar aquilo que é mais fácil. É melhor viver assim. E hoje é uma busca de uma felicidade imediata. O hedonismo predomina principalmente na nossa juventude. Eu quero ser feliz agora, é nesse momento. E muitas vezes os pais desatentos acabam nem percebendo. Quando se dão conta, a dependência química já está instalada dentro de casa. Infelizmente. Há sinais que eles há sinais perceptíveis aos pais para que eles possam perceber antes do que não há mais nada a se fazer. Suzy, é isso que vem surpreendendo o nosso grupo de apoio às famílias. Quando as famílias nos procuram, no mínimo, o problema já está instalado de 3 a 5 anos. E eu admiro muito, Suzy, porque os sinais são visíveis. Eu tiro pelo meu filho. Meu filho era o melhor aluno do Colégio das Irmãs. No primeiro colegial, meu filho já no ensino médio, no primeiro bimestre, meu filho já trouxe notas vermelhas. Alguma coisa começou a mudar. Alguma coisa já estava começando a mudar. Eu já estava percebendo que aquela conduta de todos os domingos ir para a igreja, ele já estava se
estava sendo resistente. Por que eu preciso ir para a igreja? Alguns amigos, e que não era do rol da amizade dele, já estava, eu percebia que já estava entrando dentro da minha casa. E daí foi um passo, porque eu já encontrei maconha na gaveta do meu filho. Então, nós temos que estar atentos. Veja o tema da nossa semana: pais responsáveis, filhos saudáveis. Nós não somos culpados, porque normalmente nós nos enchemos de culpa, como aconteceu com a minha família. Onde é que nós erramos? Mas nós não entendíamos que antes de sermos culpados, nós deveríamos ser mais responsáveis. Estar atentos a tudo, acompanhar o filho em tudo, no futebol, na natação, porque hoje a droga está também nesses locais. Em qualquer lugar. Em qualquer e diante lugar. desses sinais, professora, que são sinais claros, perceptíveis, quais devem ser as atitudes dos pais? Foi o que eu acabei de dizer, Suzy, é o acompanhamento. Nós sabemos que hoje a família trabalha muito e está terceirizando para a escola, para o clube, para os cursos. Então a criança está sobrecarregada. Ela vai para o inglês, para o português, para a natação, para o balé, e a gente até entende, porque é um mundo que hoje a família está vivendo. Eu não sei se vale a pena. O primeiro cliente é o nosso filho. Com toda certeza. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e em instantes nós voltamos com mais orientações a você, pai. Voltamos em instantes. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Este é o programa Cidadania em Pauta, hoje recebendo a vice-presidente do Amor Exigente em Araçatuba, professora Adalberta de Holanda Cavalcante Fortes Martins. Falamos sobre drogas e o trabalho realizado por essa associação em nosso município. Professora, como a senhora bem disse no finalzinho do último bloco, pais responsáveis, filhos saudáveis. Diante de sinais de que os filhos estão se tornando dependentes químicos, os pais não só podem, como devem procurar grupos de apoio? Com toda certeza. E a resistência ainda é muito grande. A gente ouve até depoimentos de famílias que chegam ao grupo pela primeira vez, muito envergonhados, preocupados em entrar no recinto, olhando para os lados. Quem será que está me vendo entrar aqui? Ainda existe, infelizmente, um preconceito muito grande. O filho chegar bêbado em casa não tem importância. Não tem problema nenhum. Mas procurar uma ajuda, e não tem, Suzy, outra solução. É procurar o quanto antes. Tem que acudir enquanto for tempo, porque quanto mais se deixa o tempo passar, mais a dependência se instala e, infelizmente, dependência não tem cura. Não tem cura. Isso não estou passando uma opinião muito negativa, não. Fazendo terrorismo. É um terrorismo, não é isso. Você pode viver na sobriedade para o resto da sua vida. Mas nós sabemos que está muito difícil
para o jovem que vem até de uma clínica de recuperação, né, conviver na sociedade. Uma sociedade muito permissiva, onde todo mundo bebe muito, onde as drogas estão praticamente aí na cara de todo mundo, onde as faculdades, universidades, é cultural. Dá a impressão que o jovem vai para a faculdade, eu cheguei aqui, eu tenho que fazer parte do grupo. Está todo mundo usando a maconha, eu também tenho que fazer parte desta cultura. Então, é necessário que as escolas, as universidades se unam para que a gente forme coalizões para combater esse mal. É o mal do século. É a integração É necessária. a integração. Não tem outra saída. E muitos pais, infelizmente, aguardam uma saída, esperam soluções da escola, do governo, da própria sociedade e permanecem de braços cruzados. Com toda certeza também é uma fala muito comum dos pais quando eles chegam ao grupo de amor exigente. O que a polícia está fazendo perto da minha casa? Tem pontos de tráfico, mas nós temos que primeiro cuidar da nossa casa, da nossa família. O amor exigente não é para combater tráfico. Isso não é problema nosso e nem dos pais. O problema dos pais, aliás, o dever dos pais é o amor, é o cuidado, mas o amor exigente, não o amor permissivo. Estar atento, estar em parceria com as escolas, saber como é que anda o filho, ser realmente verdadeiro parceiro e não criticar a escola. Suzy, é muito comum, eu sou professora, como você sabe, é muito comum você ouvir o pai criticar os professores na frente do filho. Quer dizer, tira toda a autoridade do professor e ele está passando o quê para o seu filho? Diante disso, então, professora, durante a recuperação do filho dependente químico, os pais e a família em si precisa se conhecer muito bem para que o tratamento surta o efeito desejado. Com toda certeza. Tanto é, Suzy, que nós já estamos muito felizes porque a maioria das comunidades terapêuticas estão exigindo que a família participe de um grupo de autoajuda. Senão de nada adianta. O menino está lá, fica de 6 a 9 meses, volta, a família não mudou em nada. Tudo continua a mesma coisa. Não dá um mês, o menino volta. Tanto é que você ouve algumas famílias desanimadas, desacreditadas. Eu já internei meu filho 10, 15 vezes. Não adiantou? Vai internar a vida toda. Principalmente porque a internação... eles entendem que só vale 10%, 90% é a família. E muitas vezes não precisa nem de internação. Realmente. Basta que a família e o seu ente querido, seu dependente, estejam ali, todos fazendo um tratamento dentro de casa. Porque vai chegar num ponto que também nós não vamos ter mais comunidades terapêuticas. Muitos pais, professora, a partir do momento que descobrem que o filho é um dependente químico, acabam bajulando e cercando de carinhos, de cuidados, até às vezes excessivos. Os pais devem, neste momento, dar tudo que os filhos querem, tudo que os filhos pedem? É exatamente o contrário. É tirar tudo que agrada o filho. Colocando regras, aqui na minha casa tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário para trabalhar também, que o filho após 18 anos, ele já precisa ter um trabalho. E mesmo antes, que seja em casa antes, também deveres dentro de casa. O filho fica muito tempo no computador, vamos limitar este tempo. Horário para dormir. Carro, não se dá carro para filho que está bebendo e filho que está usando droga. É tirar. E quando os pais estão dentro de um grupo de autoajuda, eles sabem
que o filho só vai mudar e procurar realmente uma comunidade para se internar, isto quando a dependência já estiver instalada, né? Quando ele percebe que dentro da casa dele está difícil, ele não tem mais aquela mordomia. Isto é o verdadeiro amor. Amor não é passar a mão pela cabeça e dizer, ai, o meu filho buscou esta vida, porque acho que deve ter faltado alguma coisa, então eu vou dar um carro. É exatamente o contrário. O contrário. E outra situação muito comum também é o momento em que o filho passa a dominar a casa, né? Ele manda e os pais obedecem. Os pais têm medo. Os pais passam a ter medo. Você não faz ideia como que os pais questionam isto nos grupos, porque toda semana tem uma meta a ser cumprida. A meta que o pai aguente instalar dentro de casa. E muitas vezes o pai diz, mas e se ele ficar bravo? Olhe, veja ele tem medo. A que ponto chegamos. Ah, mas e se meu filho sair de casa? Se o filho sair de casa, foi a opção do filho. A família tem que fazer tudo para acolher realmente. Mas se chegar ao ponto do filho dizer, não quero mais viver aqui, meu filho, é a sua opção, foi a sua escolha. Assuma as responsabilidades da sua escolha. Porque normalmente os pais é que assumem a responsabilidade dos filhos. Quando eles vão crescer? Nunca. E uma coisa que acontece muito é quando os pais, diante da percepção da dependência química, fazem uma alternativa ao filho, né? Ou eles já levam diretamente para a internação, o filho querendo ou não, ou eles expulsam de casa e falam, a escolha é sua. Ou você larga as drogas, ou você vive conosco, terá o convívio familiar. E essa é uma prática errada, né, professora? Erradíssima, erradíssima. Os pais têm que oferecer todas as alternativas possíveis para trazer o filho de volta. Meu filho, nós te amamos muito. A palavra amor é a palavra que tem que fazer parte da linguagem dessa família. Só não aceitamos o seu comportamento inadequado. Agora, o pai encontra um cigarro de maconha e vou internar meu filho? O que é isso? Isso é loucura. E muitas vezes essa família bebe dentro de casa. Quer dizer, beber pode, meu filho. O cigarro de maconha que você está usando, não. Quer dizer, o que é isso? Falta de conhecimento. Exatamente. Falta de conhecimento. Exatamente. Viu? E muitas vezes é por isso que a dependência química está realmente dentro de casa. Dentro de porque casa. Os pais não percebem a real necessidade dos filhos, os pais não estão atentos aos problemas pelos quais os filhos estão passando naquele momento, estão dando tudo o que os filhos querem, né? Não estão percebendo, na verdade, que está faltando regras, limites, disciplina. Com toda certeza. E muitas vezes, Suzy, nós já estamos percebendo que a criança, ela tem, às vezes, um outro problema, um déficit de atenção muito grande, que será falado hoje aqui na Câmara, né? Uma hiperatividade que precisa ser tratada. E muitas vezes os pais relevam isso. Não, meu filho é muito inteligente, ele é muito esperto, ele é assim mesmo, né? Às vezes é falta de regras e de limites, mas muitas vezes os pais precisam levar para um psicólogo para fazer uma avaliação. E muitas crianças não aceitam as frustrações também, né, professor? E como os pais devem lidar com essa situação? É complicadíssimo. Existem crianças que têm muita dificuldade de aceitar não, são resistentes às frustrações. Para estes pais, eu peço, procure conhecer, busque muitas leituras, porque o não da sua casa tem que ser não, um não com amor, que o filho entenda que os pais estão dando aquele não porque os ama. Professora, a senhora já disse nesta entrevista que a dependência química não tem cura e é por isso que não raro acontecem as recaídas.
como devemos trabalhar com elas? O dependente químico, o próprio dependente químico deve enxergá-las e a própria família deve trabalhar com isso. Essa pergunta é muito interessante, porque vamos imaginar que o jovem foi para uma casa de recuperação e ele volta. A família que está dentro de um grupo, ela percebe os sinais que o filho já está dando para uma recaída. A família que não se preocupou em conhecer, em ler, em buscar um grupo de autoajuda, quando ela vê, o filho voltou, o filho recaiu. E a recaída é muito triste, Suzy. A recaída, o jovem não começa como se ele estivesse usando a primeira vez. É como eu comparo com uma vela. A vela que você acende, ela queimou um pouco, você resolve apagar. Seria a hora que o jovem disse, eu parei. Né? Tá ótimo, tá tudo bem, ele parou ali. Mas quando ele recai, a vela começa de onde ela já estava usada. Então é muito mais intenso. Muito mais intenso. E a família, quando ela está atenta, ela percebe, olha, o meu filho já está dando sinais. O que é que precisa ser feito? Aí busca o grupo de autoajuda, muitas vezes até um médico, uma psicóloga, um psiquiatra. Então, o problema é sério, não é brincadeira. Professora, muito tem se falado hoje sobre a liberação do uso das drogas. O que a senhora e a Associação Amor Exigente pensam a esse respeito? Nós somos completamente contra. Eu até me surpreendi muito ao ler o jornal e ver lá o nosso ministro do meio ambiente fazendo parte de uma passeada para a liberação da maconha. Que responsabilidade! Só quem trabalha neste problema, e quem passou o que eu passei. Meu filho foi só dependente de maconha há 20 anos atrás. Com 3 anos de uso, meu filho estava perdendo a coordenação motora. E eu admirei que depois ele se justificou, dizendo que se fosse liberada, depois o dinheiro do imposto seria revertido para o tratamento. Então, primeiro nós permitimos que o jovem fique doente, e uma doença incurável. E depois tratar o quê? No momento em que nós estamos vendo os governos conscientes em relação à proibição do fumo, do álcool. Liberar a droga liberar seria um retrocesso. Mais outra. Seria um retrocesso. Muita irresponsabilidade. Sabe, eu até gostaria de fazer um convite a todos que estão ouvindo. Participe por um mês, não precisa mais do que isso, de um grupo como o Amor Exigente. Convivam um pouquinho com esses jovens dependentes para perceber o sofrimento deles. Eu gostaria que a senhora deixasse aqui o endereço e o telefone do Amor Exigente. Estamos na nossa sede nova, na Avenida Prestes Maia, 1255. E o telefone 3623-6604. Estamos lá diariamente até às 17 horas, de portas e braços abertos para a família. Não precisa ser uma família que já esteja com a dependência instalada. Para você, mãe, que está com seus filhos pequenos, para você, pai, que está encontrando dificuldade em assumir o seu papel. Professora, infelizmente o nosso tempo acabou. O programa Cidadania em Pauta de hoje vai ficando uma vez. Obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Obrigada a você de casa pela audiência e até o nosso próximo programa.